Estamos aqui diretamente do maior evento do mundo, voltado para o nosso setor supermercadista, e hoje com um tema muito legal, Supply Chain para supermercados. Você vai entender o que é isso, caso você ainda não conheça. Para isso, trouxe uma convidada muito especial, que domina, é expert no tema, e quero apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda, Cibele Vacchiano. Acertei seu sobrenome? Acertou sim, Luciano. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer poder participar com vocês aí desse momento. Viu? Que legal. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Só trazem pessoas com sobrenomes difíceis aqui para mim. Dá um desafio, assim, bem interessante. Estou me saindo bem, eu acredito. Não, pronunciou perfeitamente, viu? Foi legal. Ótimo, muito bom. Conta pra gente um pouquinho quem é você, a sua história, essa conexão com o varejo. Legal, muito bem, Luciano. Bom, eu estou no mercado de bens de consumo já há cerca de 27 anos. Que legal. Eu brinquei que eu não vou mais dizer que são 27 anos, vou dizer que são mais de duplo dígito. E pronto, né? A gente acaba confessando a idade. Mas eu passei desses 27, 10 anos na indústria de bens de consumo, legal. Trabalhando na área comercial de empresas como a BDF Nivea, cosméticos, a Nasca Cosméticos, e depois eu migrei para o varejo. Comecei no varejo farmacêutico, fui executiva na rede de farmácias Nissei, no Paraná, de onde eu sou, né, de onde eu vim. É uma rede que tem aproximadamente 200 lojas. E fui trabalhar no Walmart como diretora comercial durante cerca de 7 anos. Depois passei pela transição para o Grupo Big, onde passei 1 ano e meio. E por último, né, a minha última passagem no varejo foi como executiva comercial e marketing da área de uma rede chamada 1A99, que é uma rede de bazar do interior de São Paulo. São quantas lojas? Bastante lojas também. São 60 lojas. 60 lojas. Isso, o Walmart na época tinham 500 lojas, Grupo Big, depois na transição, e 60 lojas lá na 1A99. Grande experiência, hein? Tem muito a contribuir aqui com a gente. Muito interessante. Que bacana. Então vamos começar do básico, que a gente vem subindo o nível aí. Né? O que de fato é supply chain, essa palavra tão bela. É verdade, né? Mas nada mais é do que a cadeia de suprimentos do varejo e da indústria, né? Onde o varejo está inserido, ele está ali no meio, né? Quando a gente fala de supply chain ou de cadeia de suprimentos, a gente está falando desde o momento em que se gera a matéria-prima até o produto chegar na casa do consumidor. Perfeito. E o varejo, ele está ali no meio, é ele quem possibilita, pelo menos até então, é ele quem possibilita essa chegada até a casa do nosso consumidor final. Apesar que a gente está vivendo um momento, né, em que a indústria já vem acessando diretamente esse consumidor através dos seus próprios e-commerces. Sim. Então a gente está realmente passando por uma grande mudança de modelo de negócio, e a gente, como varejista, precisa se adaptar para garantir que a gente consegue chegar até a casa do consumidor passando por cada uma dessas fases. Aqui no Brasil, Luciano, a gente tem um desafio gigantesco. Quais são? O principal deles é a logística em si, né? Porque a gente não tem uma infraestrutura tão adequada para que a gente consiga, né, ter o atendimento de 100% dos pedidos que o varejo faz para os seus fornecedores. Então, começa lá na gestão dessa cadeia de fornecedores, na escolha de quem vão ser os nossos fornecedores, quem vão ser os fornecedores parceiros, aqueles que você vai dar mais foco. Passa por determinar quais são os produtos, quais são os SKUs que você vai trabalhar dentro das suas categorias para garantir o atendimento daquele cliente que está acessando as suas lojas, sejam elas físicas ou virtuais. Passa pelo plano de negócio que você desenvolve com esses fornecedores para conseguir garantir que você vai ter aqueles produtos que você definiu para cada cluster de loja, ou seja, para cada segmento de loja que deveria estar alinhado com o perfil de cliente que entra na sua loja, que acessa a sua loja, não é mesmo? Assim esperamos, né? Assim esperamos, né? Quais são os fornecedores que vão conseguir te atender com alto nível de serviço, né? Sim. Porque às vezes você consegue até coordenar a quantidade certa de produto para loja certa, emite o pedido para o fornecedor, mas o fornecedor nem sempre consegue atender 100% do seu pedido. Então tem várias fases dentro dessa cadeia de suprimentos que a gente precisa estar atento, precisa elaborar essas parcerias para a gente conseguir garantir que o produto realmente chegue até a casa do consumidor. Legal. Você trouxe uma parte importante, medir a eficiência do fornecedor, né?
Como que o supermercadista pode aplicar isso na prática? Como que ele pode conhecer melhor? Porque às vezes é algo que ele acaba não dando tanta atenção, né? Percebendo alguns comportamentos assim. Como que ele pode fazer um acompanhamento melhor disso? E talvez até gerar um insight no quesito, cara, eu trago meu fornecedor para conversar, como que eu faço esses ajustes? Como que ele poderia evoluir esse ponto? Olha, essa é uma área muito sensível para o sucesso de qualquer varejista. Se a Ruptura no Brasil fosse um varejista, ela seria o terceiro maior varejista do Brasil. Olha só. A gente tem um percentual de duplo dígito de rupturas no Brasil, Caramba. que a gente fala de identificadas. O que significa isso? Eu olho para o meu estoque, para o relatório de estoque que o meu sistema me fornece e vejo que eu tenho X itens que estão zerados, que estão com zero estoque. Essa é a ruptura que a gente chama de identificada. Mas você pode dobrar esse percentual com as rupturas que não são identificadas. Dá um exemplo do que São não aqueles, seria por exemplo, as identificadas. Você chega na loja para comprar um iogurte, uma marca e um sabor específico de iogurte, e ele não está na gôndola refrigerada, ele está lá atrás no depósito, no depósito da loja. Sim. E não veio ainda para a área de vendas porque alguém não foi lá e repôs. Isso também faz parte da cadeia de suprimento. Então a gente tem uma parte, um pedaço que é sistêmico, uma parte, um pedaço que é algoritmo, ou seja, que é a forma como o sistema te ajuda a calcular a quantidade de produto que você vai solicitar ao seu fornecedor. Você tem a quantidade que o fornecedor efetivamente te entregou. E depois você tem toda uma parte processual de ceder para a loja, ou quando é entregue diretamente na loja, sim, de abastecimento das pessoas que são responsáveis por manter esse produto na área de vendas. Então, é uma cadeia extremamente complexa e que demanda de processos, tecnologia, bons algoritmos e de pessoas muito bem treinadas para conseguir entregar. Então, legal, como é que eu meço a eficiência, né, desse processo como um todo? Existem vários indicadores. Um indicador que eu gosto muito se chama Fill Rate, que é o nível de serviço de entrega do fornecedor. Ele não é o melhor, mas ele é simples de ser mensurado. Quer dizer assim, eu pedi 200 unidades de um determinado fornecedor, certo, e ele me entregou 60%, me entregou 70% dessas unidades. Então, o nível de serviço desse fornecedor foi de 70%, por exemplo. Okay. Tá? Esse é um índice de nível de serviço. Ele tem um problema, porque dentro de um mesmo fornecedor eu tenho produtos que giram muito, que são a curva A e a curva B. Sim. Né? E eu tenho aqueles produtos que não giram nada, a curva C, a curva D, que giram menos. Mas giram menos, né? E o varejo, ele vive de giro. É importante para ele o giro dos produtos, para que ele possa ter um bom fluxo de caixa, para que ele possa ter um bom resultado. Muito bem. Se desses 200 produtos, ele me entregou 70%, mas dentro desses 70%, metade é curva C e D, a qualidade dessa entrega foi muito aquém daquilo que eu preciso. Com toda certeza. Então, eu vou ter produto, mas não vou ter o produto que o cliente mais quer encontrar dentro da minha loja. Que é o nosso produto de alto giro que deveria ter chegado, né? Exatamente, exatamente. Fazer a gestão disso demanda de bons relatórios, mas também demanda de uma rotina de atendimento dos fornecedores muito bem estruturada. Sim. Vou contar um exemplo para você de uma vivência que eu tive com um dos grandes fornecedores na época de Walmart. Eu tinha um fornecedor que representava mais de 50% da venda da minha categoria, de uma das categorias que nós atuávamos. E ele tinha um nível de serviço de aproximadamente 65%. Você já imaginou? De cada 100 unidades que eu pedia para ele, ele me entregava 65. Isso é considerado um bom nível de serviço ou não? Isso é um péssimo nível de serviço. É horrível. Imagina que você tem a expectativa de ter na sua loja 100 produtos e você só tem 65. Sim. Né? A loja vai ficar com um buraco, você não vai conseguir preencher as prateleiras de forma adequada, o cliente vai buscar o produto e não vai encontrar, e você tem uma expectativa de venda que está atrelada a uma meta de vendas e você não vai atingir, simplesmente porque você não tem produto para vender. Então é péssimo, né? E é péssimo tanto para a gente como varejista, quanto para o fornecedor, que também tem meta a ser cumprida para conseguir entregar seus resultados como um todo. Muito bem. Já tínhamos pensado em todas as estratégias e nada funcionava. Até que a gente decidiu ser efetivamente colaborativo. Porque quando a gente fala de colaboração, as pessoas pensam que vamos fazer uma reunião aqui, vamos colaborar. Não é isso.
Ser colaborativo, estruturar uma reunião de negócios colaborativa, significa você trazer todas as áreas, tanto da indústria quanto do varejista, que efetivamente vão impactar no resultado que você está esperando, naqueles indicadores de desempenho que você quer impactar. Nesse caso, eu queria melhorar o nosso nível de serviço, como um todo. Então, a gente trouxe da parte do fornecedor o time de supply chain, o time de logística, o time de fábrica, o time de PCP, que faz o planejamento de produção da indústria. E do nosso lado, a gente trouxe o time de reabastecimento, o time de pricing, o time da área comercial, o time de logística e o time de CD. Sentamos todo mundo ao redor de uma mesa, numa reunião que durou quase 4 horas. Mas a gente conseguiu entender o que nós, como varejistas, podíamos melhorar no nosso processo. Uma coisa simples, a gente emitia pedidos, sei lá, toda quarta-feira. Se a gente emitisse na terça, o pedido entrava na fábrica e conseguia ter uma cadência dentro da fábrica muito melhor do que entrando na quarta. Só fazendo esse ajuste, a gente já melhoraria uns 5% de nível de serviço. Legal. Quais eram os produtos e qual a quantidade dos itens que a gente estava pedindo. A gente fatiou esses pedidos. Em vez de fazer um único pedido semanal, a gente dividiu em 2 pedidos. Enfim, uma série de ajustes da parte do varejo e também uma série de ajustes por parte da indústria. Em 2 meses, a gente saiu de 65% para 85% de nível de serviço. É como se eu pudesse vender 20% a mais em apenas 2 meses. E a gente sabe o quanto é difícil dentro do varejo conseguir aumentar a venda em 20%. É um grande desafio. Então, a colaboração é muito mais fácil, mais rápido quando você faz planos sozinhos. Você abre o Excel, faz as análises, define lá o plano, o que, quando, onde, por quê, e só delega para as pessoas. É muito mais fácil, é muito mais rápido, mas é muito menos efetivo. Quando você precisa colocar pessoas que pensam diferentes, de departamentos diferentes numa mesma sala, para construir um plano em conjunto, o desafio é maior, mas o resultado eu posso garantir que é muito melhor também. Adorei essa ideia, esse insight. Trazer o fornecedor para perto. Vamos entender o que a gente pode melhorar aqui internamente, né? O que vocês devem melhorar aí da parte de vocês também para a gente conseguir o resultado que a gente espera. Foi beneficiado o fornecedor, foi beneficiado o varejo. Olha que legal. Exato. Muito bom. Esses tipos de insights que acho que abre a mente, né, da gente, de nós varejistas, para tomar algumas pequenas decisões que vai levar a gente para um resultado melhor.